Boa noite! Mais uma vez estamos aí, né? Continuamos no frio, mas vamos para as aulas, né? Que é o mais importante, ok? Então vamos iniciar, dando continuidade ao módulo aí que a gente está fazendo de polinômios e equações polinomiais. Então vamos lá, pegar lá a nossa aula aí, né? Número 2. Então, polinômios e equações polinomiais 2, né? Então, para quem não viu a primeira aula lá, dá uma olhadinha lá, que já foi falado tudo isso daqui. Lembrando que estamos aqui com uma aula que é uma introdução, né? Uma aula introdução, mas foi visto tudo isso sim, que a gente tem algumas definições para ser dada, tá bom? Então foi falado da definição, né? Do que é um polinômio, de um grau de um polinômio, os polinômios idênticos, valor numérico, que a gente já está usando essa ideia do valor numérico de um polinômio, equações polinomiais e zero raiz de uma equação. Isso daqui também a gente usa todo instante, tá? E dando continuidade aí, então, a decomposição de um polinômio em fatores do primeiro grau, tá bom? Lembrando que todas essas definições, claro, ela tem um contexto histórico, tem toda uma relação disso, mas como aqui são aulas de introdução e aulas curtas, a gente não dá tempo de dar tudo isso, tá? Mas dentro do livro, você consegue absorver todas essas coisas que não são dadas aqui. Então, aqui é somente uma parte mais introdutória, tá? Então, fica bem claro isso aí para vocês, que eu preciso rever algumas coisas a mais. Então, se eu tiver um polinômio, p de x, né, quer dizer, um polinômio igualado a zero, quer dizer, uma equação, e o n maior ou igual a 1, quer dizer, se eu tiver o n, né, que chamam eles de grau, né, o grau dele, né, tem que ser maior que 1, e aí ele vai ter essa quantidade de raízes, né, se eu tiver 2, então ele vai ter 2 raízes, se eu tiver 10, vai ter 10 raízes. Então, esse polinômio nosso, que esse p de x, pode ser decomposto em n fatores do primeiro grau, sendo a n diferente do A1, tá bom? Claro, senão não vai dar certo, né? O fator evidência, tá? E aí, como é que a gente coloca isso em evidência? Então, a gente escreve ele dessa seguinte forma. Então, eu tenho esse nosso polinômio, tá bom? E aí, para cada raiz que é dada aqui, né? Cada raiz que a gente achar aqui dos nossos fatores do nosso polinômios, cada raiz aqui que a gente achou aqui, cada alfa aí que é dada aí como raiz, né? Que são as soluções nossas aí. Então, para cada um eu posso colocar ela dessa seguinte forma, colocar ela em evidência, tá? E o AN, que é o primeiro termo lá, ele vai ser multiplicado por todos os termos, tá bom? Então, ele é AN que vai estar em evidência, que ele multiplica todos os termos. Então, evidenciando isso, nós temos exatamente isso, né? Se aí ficar maior aí para a gente mostrar. Então, exatamente isso. Nós temos, para cada um, eu posso ficar ele em evidência, tá? É exatamente isso, fator em comum para todos. E aqui a gente temos aqui, lembrando que esse menos com menos aqui, se ele for, a raiz nossa for negativa, ele vai ficar mais, tá bom? Então, muitos aqui se perde, tá? Mas toma cuidado, tá? Então, dando continuidade, vamos dar um exemplo aqui. Então, eu tenho aqui um polinômio, x ao cubo menos 2x ao quadrado menos x elevado a 1. Lembra, né? X elevado a 1. Estou pondo aqui no começo, só para a gente ir, mas depois não preciso colocar ele. Mais 2. Raízes. Então, eu tenho aqui já as raízes. Eu já sei quais são as raízes deles. Menos 1, 1 e 2. Então, sabendo que as raízes são essas, eu posso escrever ele, como aqui o A aqui, né, o do maior expoente aqui é 1, então não também a necessidade de colocar ele aqui, coloquei só para evidenciar. Então vai ficar menos com menos lá da fórmula, vai ficar mais, então vai ficar x mais 1, vezes x menos 1, vezes x menos 2, tá bom? São as três raízes que nós temos aqui. Aí alguém pode perguntar, mas e o que acontece se eu multiplicar aqui? Se você multiplicar aqui, você vai ter esse resultado que está aqui em cima. Ele vai voltar ao que era, tá? Só que aqui a gente tem uma forma melhor de visualizar as raízes dele. Ó. Visualiza as raízes desse polinômio bem mais fácil. Muito mais compreensível isso daí. E aí, se ele tiver, por exemplo, um outro, né, de elevado a 3 aí, né? Também com 3 raízes. 2x ao cubo menos 9x ao quadrado mais 10x menos 3, de raízes meio, 1 e 3, tá? E aí a gente coloca a mesma coisa, só que a diferença aqui, como aqui temos o 2, né, no nosso
maior termo aqui, então a gente vai colocar ele aqui em evidência, aqui no começo. E aí vai ficar x menos a primeira raiz, que é meio, x menos a segunda raiz, que é 1, e x menos a terceira raiz, que é 3. Então fica assim, dessa forma. De novo, se eu multiplicar todos os valores, eu vou chegar exatamente ao que está aqui, tá? Aí teria que fazer as contas para provar que isso realmente é verdade, tá? Relações de Girard. Às vezes eu falo errado isso aqui. São relações entre os coeficientes e raízes da equação, P de x igual a zero. Isso aqui vai ser muito importante, essa relação, lá na frente. Então, a primeira relação que a gente vê aqui é com a equação do segundo grau. Depois a gente vai ver exatamente com outras equações, tá? Então, vai ficar x² mais bx mais c igual a zero. Tem um errinho aqui, é x, tá bom? Tem raiz de x1 e x2. Temos que a soma do x1 mais o x2 fica menos b sobre a. E o produto de x1 vezes x2 fica c sobre a. Nossa, que legal. Então, eu não sabendo quem são as raízes, eu consigo saber a soma e consigo saber o produto desses dois números, apenas sabendo o b, o a e o c, né? Coloquei na ordem que estava aí. Então, vamos pegar aqui um exemplo, tá? Então, aqui, já aproveitando que a gente vai fazer isso, vamos relembrar a equação do segundo grau? Então, aproveitando que a gente vai fazer isso, lembrando que elas têm essa forma, alguns aprendem a resolver ela direto, outros aprendem separadamente, quer dizer, aprende o discriminante primeiro, né? E depois aprende colocar o valor do discriminante aqui de volta dentro da raiz. Então, vamos ver um exemplo aqui primeiro da forma direta. Então, temos a fórmula aí, que é menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Tudo sobre 2 vezes o a, tem até música disso, né? Então, vamos pegar a equação aqui, ó, 2x² menos 4x menos 16. Então, quem faz o papel do a é o 2, quem faz o papel do b é o menos 4, quem faz o papel do c é o menos 16. Substituindo todos esses valores aí, né? Substituindo aqui, ó, o nosso b, e claro, tem parênteses porque tem um menos aqui. Aqui tem um parênteses porque é elevado ao quadrado. 4 vezes o a, que é 2. 4 vezes o 16 também negativo, tá bom? E 2 vezes 2 aqui embaixo. Fazendo as continhas, nós vamos chegar a esse resultado aqui, ó, que vai ficar positivo, que vai ficar 16. Essa continha aqui vai ficar menos com mais, dá menos com menos vai dar mais, 128. E aí 2 vezes 2, 4. Vocês lembram disso, né? Oitava série, né? Agora é nono ano. Oitava série mais para os velhos. Então, aqui a gente fazendo essa continha, 16 mais 128 dá 144, então a gente pode fazer, separar agora em 2, tá? Porque a raiz quadrada de 144 é 12. Separando na primeira, então vamos fazer a conta de mais primeiro. 4 mais 12, 16, dividido por 4 dá 4. E 4 menos 12 vai ficar menos 8, dividido por 4 dá menos 2. Repare que se eu fizer daquele outra forma, pode ser que você aprendeu dessa forma, separado, né? Então, você colocando lá exatamente primeiro achando b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, substituindo aí, né? Vai ficar menos 4 ao quadrado menos 4 vezes 2, que é o a, vezes 16 negativo, que é o c. Então, fazendo as contas são as mesmas, só a diferença que estão separados. Então, vai ficar 16 mais 128, dá 144. Substituindo de novo, essa parte da conta já é basicamente o que já foi feito na outra. Então, não vai mudar nada. Tá? Então aqui vai achar o 4 também, e vai achar o menos 2. Então a mesma coisa, tá? Não vai mudar nada. Agora, como eu já sei que a raiz dessa equação aí, desse nosso equação polinomial, que é 2x ao quadrado menos 4x menos 16, ela é 4 e a outra é menos 2, outra também depois vamos olhar. Eu posso escrever ela também, se eu dividir tudo por 2, eu posso escrever ela como 1x ao quadrado menos 2x menos 8 igual a 0. E aí temos a solução, né, que nós acabamos de ver que é menos 2 e 4. Então eu posso escrever ela, que foi falada aí, como uma forma fatorada. Então eu vou colocar o a, que é o 2, colocar o x mais 2, porque o menos com menos vai dar mais, e x menos 4 igual a 0. O legal é que essa solução aqui, que é menos 2 e 4, ela é tanto solução dessa, como ela é solução dessa, né? Isso é muito importante. Então vamos perceber isso daqui, né? Vamos perceber esse carinha aí, né? Que é o x ao quadrado menos 2x menos 8. Então vamos dar uma olhadinha aí se é verdade isso mesmo, né? Vamos ver se realmente isso dá certo. Então eu tenho que x² é menos 2x menos 8. Bom, então eu tenho essa função aí, tá? Aqui eu não preciso colocar igual a zero, porque aqui é a ideia de função para mim ver o gráfico.
Então, repare que nessa função minha aqui, ó, ela passa no menos 2, tá bom? Uma das raízes é menos 2, e ela passa no 4, tá bom? E repare que se eu somar menos 2 mais 4, isso daqui vai dar 2 positivo, dividido por 2 vai dar 1, que é exatamente onde passa o eixo, que é no x, ó, lá embaixo. Mas, se eu pegar essa outra função, que foi a outra lá, a primeira, que é x ao quadrado, bom, que é o menos 4x menos 16, perceba que também essa equação também tem a mesma raiz, ó. O mesmo menos 2 e o mesmo 4. A diferença é que nesse ponto elas passam no mesmo lugar que as raízes. Porém, essa daqui tem uma diferença. Ela, como ela é o dobro, então essa daqui vai ser a que ela passava no menos 9 aqui no y e aqui é no menos 18. Então ela vai ter essa diferença. Mas continua tendo as mesmas raízes, né? Isso é importante. Isso é muito importante. Porque aí, se eu dividir essa equação tudo por 2, eu vou achar essa equação e achando a solução dessa equação, eu estou achando dessa equação aqui. Quer dizer, eu estou achando a mesma, né? Então, isso é muito útil na hora de fazer as contas, porque é muito mais fácil fazer com essa. E dando continuidade aí, né? Voltando lá, né? Agora dando continuidade isso daqui, né? Então, a gente dando continuidade, que eu já expliquei. E aí a gente temos que as raízes, a equação do segundo grau, né? Ax quadrado mais bx. E vamos ver para que, se A for 1, então a gente acabou de falar da fatoração. Se o A for 1, percebe-se que aquela conta que a gente falou das relações lá atrás, quando eu for dividir por 1, que fica menos b sobre A, mas o A é 1. Então, b dividido por 1 vai dar b, né? O menos b aqui. E a mesma coisa do produto, né? Que C dividido por 1 vai dar C. Então eu posso usar essa. Mas somente quando A é 1. Se o A for menos 1, não pode. E se o A for diferente de 1, eu tenho que usar o valor que é dado, tá bom? Então só vale quando é 1. Quando for menos 1, até aqui pode pensar, só que aí troca. Esse cara aqui vai ser positivo e esse cara vai ser o negativo. Cuidado, não vai me usar essa forma aqui mais simplificada para todas. Só serve quando A é 1. Então vamos ver um casinho aqui que é encontra as raízes da equação. Eu tenho x ao quadrado menos 8x mais 15. Então eu sei que tem um errinho aqui, né, no slide. Eu sei que o produto dessas duas raízes vai dar o meu c, que é 15. Então vezes 15. Por que produto primeiro? Porque é mais fácil. Conta de vezes é mais fácil, tá? Então eu tenho duas opções. 1 vezes 15, que dá 15, e 3 vezes 5, que dá 15. Porém, aqui eu tenho duas opções, então eu não sei qual dos dois está certo. Então eu vou para V da soma. Então a soma é menos B. Como aqui o B é menos 8, trocando o sinal, menos com menos fica mais, fica 8. Então eu preciso de uma conta que dê 8, né? E aqui já está a solução. Repare que se eu pegar o 1 mais 15, não dá 8, dá 16. Então a resposta vai ser esse número exatamente, tá? Cuidado, tem gente que fala que a resposta é aqui, não. A resposta não é o 15 e o 8, é o 3 e o 5, tá bom? Os dois positivos. Tá? Vamos mais um exemplo. Então, x ao quadrado menos 6x mais 8. Isso aqui tudo está na apostila de vocês. Então, aqui, o produto que dá 8, fica fácil, né? Conta que vezes que dá 8, pensando em números inteiros, cara. 1 vezes 8, 8. 2 vezes 4, 8. E eu tenho uma outra agora que é a soma. Só que aqui é menos 6. Menos com menos dá mais, então fica 6. Lembrando, todos esses, o A é 1. X mais 1 mais x mais 2, que dá 6. Só que eu sei que pode ser 1 e 8 ou 2 e 4. Claro, facinho, né? Só pode ser 2 e 4. Então, achei a solução. Então, as raízes da equação é 2 e 4. Rápido? Sim, muito rápido. Agora, perceba que um caso aqui que às vezes a pessoa se perde aqui, né? Então, eu tenho x ao quadrado menos 6x mais 9. Também o caso A também é 1. Então, o produto que dá 9. Então, tem algumas opções, que é 1 vezes 9 e 3 vezes 3, que dá 9. E aqui é exatamente nesse caso, né? O pessoal se perde. E aí, eu tenho que a soma, que o menos com menos dá mais, também dê 6. E aí, claro, 1 mais 9 não dá 6. Então, 3 mais 3 dá 6. Então, realmente que dá. Só que perceba que essa daqui, a equação, ela tem uma solução 3, só que de raiz de multiplicidade 2. Então, a gente fala que ela aparece duas vezes, tá? Então, é normal de falar a palavra aparece duas vezes.
E é só. Um abraço, até a próxima, tá bom? E estamos juntos.